Eu saúdo a você com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Hoje eu vou falar a profecia de Mateus capítulo 24. Esta profecia ela é dupla. Ela se refere à destruição de Jerusalém no ano 70 e também se refere à destruição dos homens ímpios, ou seja, o fim do mundo com a segunda vinda de Jesus. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele ia saindo do templo, aproximaram-se os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Porém, Jesus disse para os seus discípulos: vede, tudo isto não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Seus discípulos, quando esteve com Jesus no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos perguntaram, e particularmente para ele: Senhor, diz para nós quando sucederá estas coisas, o fim do mundo e a tua vinda. Jesus, porém, respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo, eu sou Cristo, mas não acrediteis. Vocês vão ver rumores de guerras em vários lugares, mas não se assustem, porque ainda não é o fim. Vai haver fomes e pestilências e terremotos em vários lugares, mas tudo isto não ainda é o fim, é o princípio das dores. Então Jesus apresentou mais um verso, o qual está registrado aqui, um verso que está registrado para nós, e diz assim, Mateus capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Isto é, Jesus estava dizendo para os discípulos, quando vocês vê o exército romano cercar Jerusalém, é o tempo de vocês fugirem. Isto ocorreu no ano 66, quando o general Sérgio cercou a cidade. Era a festa dos tabernáculos. E todos os judeus estavam concentrados, e os discípulos de Jesus também estava dentro desta festa, da cidade de Jerusalém, assistindo essa festa. E quando tudo parecia favorável para o general Sérgio fazer um ataque, de repente ele retirou seu exército. Os judeus, vendo isto, perseguiram o exército do general Sérgio. Enquanto os judeus e romanos estavam em batalha, os discípulos que estavam em Jerusalém, todos fugiram. Eles obedeceram o sinal de Jesus. Quando virdes a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Eles fugiram para a cidade de Pela, região de Pérea. A partir deste período, começou sinais sobrenaturais a aparecer. Ao pôr do sol, desenhava-se nuvens em forma de carros de guerras e homens de guerras. O portão da cidade dificilmente se fechava com 20 homens. À meia-noite se abriu sozinho. Os sacerdotes que ministravam no templo aterrorizavam-se com vozes. E a vozes a clamar, partamos daqui. Uma luz sobrenatural pousou sobre o templo. Um ser estranho passou 7 anos subindo e descendo as ruas de Jerusalém, cantando canção fúnebre. Esse homem, ele foi preso. E quando açoitado, apenas dizia, ai, ai de Jerusalém. O cerco foi reassumido no ano 70 por general Tito. Agora era a festa da Páscoa, mas não havia nenhum cristão. Todos tinham obedecido o sinal prometido e tinham fugido para a cidade de Pela. O exército romano cercou a cidade. Todos os judeus do país estavam dentro de Jerusalém. O exército romano destruiu todas as suas plantações. E agora os judeus estavam experimentando a morte e a fome.
Eram mais felizes o que morria à espada do que os que morriam pela fome. À noite saía judeus para procurar plantas silvestres fora da cidade. Muitos eram pegos pelos soldados e mortos com grandes torturas. Outros voltavam e o seu alimento que tinha adquirido com tanto sacrifício era tomado pelos que estavam à porta da cidade esperando que os que tinham saído para buscar alimentos. Pais arrebatavam alimentos dos seus filhos e filhos arrebatavam alimentos dos seus pais. Em Lamentações capítulo 4 diz, em profecia, que as mulheres mais mimosas de Jerusalém, filhas de Sião, iam conduzir seus filhos. Isto se cumpriu no cerco de Jerusalém. As mulheres cozeram seus filhos e comeram a escondido, para não dar para o seu companheiro, para não dar para o seu marido, porque ele queria também um pedaço do seu filho cozido. Era tão atroz a fome que os soldados roíam os couros das suas sandálias, cintos e escudos. Por fim, o general Tito invadiu a cidade. O templo foi incendiado. E se cumpriu as palavras de Jesus Cristo, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Pereceram mais de 1 milhão de judeus. Mas esta profecia, ela é dupla. E em profecia, Cristo está dizendo para os seus discípulos de hoje, em Apocalipse capítulo 6 e verso 12, diz que há um grande terremoto quando foi aberto o 6º selo. E a lua se tornou como um sangue. E as estrelas do céu caíram. Esta profecia começou a ter cumprimento em 1755. O terremoto de Lisboa, conhecido como terremoto de Lisboa, mas foi sentido na Europa, África e América. Abrangeu mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Era um dia feriado. As igrejas estavam repletas de pessoas, das quais poucas escaparam. As pessoas abraçavam as imagens e as esculturas, abraçavam os padres. Mães esqueciam seus filhos e corria para lá e para cá, batendo no peito. Misericórdia, é o fim do mundo. Mas ainda não era o fim do mundo. Era apenas os princípios das dores. Em 19 de maio de 1780, ocorreu o dia escuro. Não foi eclipse, foi o dia escuro. Na ciência não é registrado como um eclipse que houve, mas somente como o dia escuro. O dia amanheceu claro e belo, e de repente nuvens começaram a subir, e de repente ficou tudo escuro. Os trabalhadores voltaram do campo, as crianças voltaram das escolas, e os animais foram para os seus dormitórios. Os animais pensavam que tinha chegado a noite, mas os homens sabiam que ainda não era vinda a noite. E as pessoas pensavam que tinha chegado o dia do juízo, mas ainda não era. Jesus estava dizendo em profecia para os seus discípulos: não se assuste, ainda não é o fim. Na mesma noite desse dia, a lua se tornou em sangue. E em 13 de novembro de 1833, ocorreu mais um sinal da volta de Jesus. A queda das estrelas cadentes começou às 2 horas da madrugada e foi até o dia amanhecer. As pessoas novamente pensavam que era o dia do juízo, mas ainda não era. Não se assuste, pois ainda não é o fim. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos.
Então, veio já a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e pestilências em várias partes do mundo, e os homens estão desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas Jesus está dizendo: não se assusteis, porque ainda não é o fim, é apenas os princípios das dores. Mas o mesmo verso que Jesus disse para os seus discípulos, diz agora para os seus discípulos de hoje. Mas quando virdes a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Para os discípulos de hoje é: quando virdes a lei dominical no lugar da santa lei de Deus, ou quando virdes o domingo no lugar do sábado, quando virdes os Estados Unidos da América do Norte decretar leis dominicais, então é o tempo de os discípulos de hoje saírem das grandes cidades e para as menores e para vilas, porque em breve deverão fugir para as montanhas e cavernas. Neste período da lei dominical nos Estados Unidos, inicia-se as mentirosas maravilhas de Satanás. Os três movimentos religiosos, o espiritismo, o catolicismo e os protestantes apóstatas, farão grandes milagres de mentira para tentar provar que o domingo é o dia do Senhor. Os demônios personificarão os nossos entes queridos e com a Bíblia na mão virá dizendo as mais perigosas heresias, que Deus mudou o sábado para o domingo. Por causa desses enganos e milagres, a igreja adventista do sétimo dia será sacudida e muitos deixarão de guardar o sábado para guardar o domingo. Mas o remanescente permanecerá fiel e formar-se-ão um poderoso movimento predito em Apocalipse 18 que iluminará a terra toda com a glória de Deus. Este poderoso movimento dará a última advertência, a última mensagem de misericórdia para o mundo, avisando: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio e coito de toda ave imunda e detestável. Se alguém adorar a besta ou sua imagem, ou receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Este movimento será mundial, mas decretos dominicais serão mais frequentes, e o mundo fará mais decretos dominicais, até que virá o decreto dominical mundial. E agora, nem todos nem todas as pessoas que estão dentro deste movimento suportam a prova. E muitos desistirão e passarão também a guardar o domingo. E o movimento agora, tão grande, se torna pequeno. Então, o povo de Deus recua, vê a obra que eles começaram, muito além do seu término, e pede a Deus, o Espírito Santo, em jejum e oração e vigília, clama a Deus pela chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. E 30 dias após o decreto dominical, a chuva serôdia cai sobre o seu povo. Eles recebem o Espírito Santo em porção dobrada do que caiu no dia de Pentecostes. E agora, o movimento que tinha se tornado pequeno, agora torna-se novamente um poderoso movimento, muito maior do que no seu começo. Por quê? Porque servos com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração apressa-se de um lugar para outro, para programar a mensagem do céu. Por milhares de vozes será dada a advertência: sai dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados e nem incorra nas suas pragas. Os servos de Deus que estão espalhados por todas as corporações religiosas ouvem os chamados e apressadamente sai das igrejas condenadas.
Mas também a perseguição se torna mais e mais forte. E muitos dos servos de Deus serão mártires por amor à verdade. Mas, ao serem martirizados, milhares se converterão um dia. Ouvirão a mensagem e mais de 5.000 almas se converterão num dia. Esta obra será semelhante ao dia de Pentecostes. Agora, Satanás também entra em ação. Ele aparece perante o mundo, perante os habitantes da terra, como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dado no Apocalipse, capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, o povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos, e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seu povo quando aqui na terra esteve. A sua voz é meiga e branda, então mansos e compassivos, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais que o Salvador proferia. Ele cura a moléstia do povo, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o santo sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. E declara que aqueles que persistem em santificar o 7º dia da semana, o sábado do 4º mandamento, estão blasfemando de seu nome. É este o poderoso engano, quase invencível. Mas o povo de Deus não adorará Satanás. A bênção pronunciada desse falso Cristo é sobre a classe a qual a Bíblia declara que receberá as 7 últimas pragas. E então, o mundo todo se dividirá em 2 grandes classes. Os que guardam o santo sábado, que é o selo do Deus vivo, e os que guardam o domingo, que é o selo da besta. Então, chegará o fim. Um anjo volta da terra e diz a Jesus que os santos estão numerados e selados, que sua obra foi cumprida. Jesus deixa o incensário, o qual ele está ministrando no lugar santíssimo do santuário celestial. E Jesus diz: está feito. Então a porta da graça se fecha e começa a cair as 7 últimas pragas. A primeira praga, úlcera feia e dolorosa nos homens, o qual tem o sinal da besta. Deixaram de guardar o sábado para guardar o domingo, então receberá a primeira praga. A segunda praga, os rios e os mares tornem sangue. A terceira praga, as fontes das águas tornarão em sangue. E o anjo de Deus diz para Deus: justo és tu, ó Deus, todo-poderoso, viste que julgaste estas coisas. Eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Tu também deste sangue para eles beber. A quarta praga, o sol abrasará os homens com fogo. Por causa dessas pragas, muitos estão amaldiçoando a Deus. Outros vão ao encontro do povo de Deus, para o que o povo de Deus ensina como eles escapar das pragas. Mas o povo de Deus não tem mais nada para dizer para eles. As últimas orações foi oferecida a um povo rebelde ou uma igreja ímpia. A última lágrima foi derramada por eles. Enquanto o céu todo e os servos de Deus estavam interessados na sua salvação, eles não faziam conta da sua vida para ter a vida eterna. Agora, eles deverão sentir fome e sede para todo sempre, para se cumprir o que está escrito em Amós, capítulo 8, verso 11, que diz o Senhor, enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água,
mas de ouvir a palavra do Senhor. Sairão vagabundo de mar a mar, de norte a sul, procurando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Por causa dessas pragas, Satanás fará com que os ímpios pensem que essas pragas estão caindo sobre a terra por causa do povo de Deus que guarda o sábado, e eles não aceitaram guardar o domingo. Por isso que Deus está mandando essas pragas para eles. Por causa desses pensamentos que Satanás coloca sobre os homens, fará o decreto de morte para matar num só dia todos os guardadores do sábado, a menos que eles abandonem a sua fé peculiar para guardar o primeiro dia da semana. Então o povo de Deus foge de todas as vilas e cidades para as montanhas, para as cavernas. O povo de Deus, eles não estarão livres de sofrimento, mas conquanto angustiados e perseguidos, conquanto suporte privações e sofra pela falta de alimento, eles não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias deles cuidará. Enquanto os ímpios estão morrendo de fome e pestilência, os santos anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça, a promessa é esta: o seu pão lhe será dado e suas águas serão certas. Os ímpios se preparam para, no tempo certo do decreto de morte, matar o povo de Deus. E agora, o povo de Deus está escondido nas montanhas e cavernas da terra, em grupos, divididos em várias partes do mundo. Os homens ímpios estão já marchando para destruir o povo de Deus. O povo de Deus estão orando, pedindo livramento a Deus. Mas para o povo de Deus, eles pensam que vão cair às mãos dos seus inimigos. É na hora do maior aperto que o povo de Deus pensa que não vai ter mais escape para eles, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seu povo. Os ímpios já estão zombando. Cadê o vosso Deus? Se vocês são as únicas pessoas certas do mundo, por que o vosso Deus não livra vocês das nossas mãos? Mas o povo de Deus se lembra quando Jesus estava na cruz pendurado, e os sacerdotes mandando na cabeça salvar os outros e não salvam a si mesmo. Então, na hora do maior aperto, cai sobre a terra um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de mofa. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima, e levantando os olhos para o céu, contempla o arco da promessa. As nuvens negras ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem-se, e como Estevão vê a glória de Deus e o Filho do Homem assentado em seu trono. Divisa em sua forma divina os sinais de sua humilhação, e de seus lábios ouve o pedido apresentado perante o Pai e os santos anjos. Aquele que tu me deste, quero que, onde eu estiver, eles estejas. Novamente ouve uma voz clara e triunfante, dizendo: eles vêm, santos e inocentes, guardaram a palavra da minha paciência e a darão entre os anjos. E os pálidos, tremos lábios do que mantiveram firme a fé, profere um brado de vitória. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece em sua força, sinais e maravilhas seguem-se em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos vê com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. As correntes de águas deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem-se e chocam-se umas nas outras. Entre os céus agitados há um espaço de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus, dizendo: está feito.
Esta voz abala os céus e a terra, e há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tão grande foi este terremoto. Apocalipse capítulo 16 e 18. O firmamento parece abrir e fechar-se. A glória do trono de Deus disse aí atravessar a atmosfera. A frectuosa rocha são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônio na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando como as ondas do mar. A sua superfície está a quebrar-se. O seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sossobrar. Desaparecem ilhas habitadas. E os portos marítimos, que se tornaram como Sodoma pela iniquidade, são tragadas pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus para dar o cálice da ira de sua indignação. Grandes pedras, cada uma do peso de um talento, estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões se fendem e o povo de Deus, que estava retido em cativeiro por causa da sua fé, é libertado. Abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12 e 2. Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitam para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua santa lei. São essas pessoas, são as que morreram de 1844, guardando um sábado até o final. Ressuscita com um corpo glorioso, um corpo imortal para a vida eterna. A outra classe são a classe dos ímpios, a classe que mataram a Cristo, aquela turba assassina. Ela ressuscita para ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. De quando em quando o sol ainda irrompe como um olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis, estalas dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Vozes misteriosas declaram a sorte dos ímpios. Entende distintamente os falsos ensinadores. Demônios reconhecem a divindade de Cristo e tremem-se diante de seu poder, enquanto homens estão rastejando pedindo misericórdia. Por uma fenda nas nuvens fulgura uma estrela, cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas. Fala de esperança e alegria aos obedientes, mas fala de ira e severidade aos transgressores da lei de Deus. Os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança, foram aprovados, e perante o mundo e os desprezadores da verdade evidenciaram a sua fidelidade àquele que por ele morreu. Uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firme integridade em face mesmo da morte. Foram libertos da negra e terrível tirania de homens transformados em demônio. Seu rosto antes, tão pálido, tão descomposto, ansioso, agora resplandece de admiração, fé e amor. A sua voz ergue em cântico triunfal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Enquanto estas santas palavras de confiança acedem a Deus, as nuvens recuam e vê-se o constelado dos céus indescritivelmente glorioso, em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas.
Aparece então uma mão segurando 2 tábuas de pedras, dobradas uma nas outras. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50 e o verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovão e chamas foi do Sinai programada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. As mãos abrem as tábuas e vê-se o preceito do decálogo como que traçado com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Varre-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breve, compreensível e autorizados, apresenta-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e o desespero daqueles que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhe deu sua lei, eles poderiam haver aferido seu caráter por ela e conhecido seus defeitos, enquanto ainda havia tempo para a correção e arrependimento. Mas, a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte os seus preceitos, ensinaram a outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar o seu santo sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, vê que se acha sem desculpas. Escolher a quem servir e adorar, pois então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tarde demais, eles veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais, eles veem a natureza dos seus decretos dominicais. É ouvida no céu a voz de Deus anunciando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo um conceito eterno com os que guardaram a sua lei. Sua voz, semelhante ao mais forte trovão, ecoa pela terra inteira. O Israel de Deus fica com o olhar fixo no alto a ouvir. Tem o rosto iluminado por sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando pronuncia a bênção sobre o que honrar a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. E com solene silêncio fita-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais gloriosa, mostrando uma base semelhante ao fogo consumidor e encimada com o arco-íris do concerto. Jesus avança como um poderoso vencedor, fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja em justiça. Ele vem na sua própria glória e na glória de seu Pai e na glória de todos os santos anjos. O céu se enrola como um pergaminho e todas as ilhas e montes se movem do seu lugar. Jesus, o Rei dos Reis, vem envolto em fogo chamejante. Virá o nosso Deus e não se calará, diante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao seu redor. Chama os céus do alto e a terra para ajudar o seu povo. Ao aproximar-se a nuvem da terra, todos os olhares contemplam o príncipe da vida. Todos os rostos se tornam mansilentos. E sobre aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus cai o terror do desespero eterno. Treme-se os joelhos, os corações se derretem, e o povo de Deus fica a clamar: quem poderá estar em pé? Então os anjos param de cantar. Há um tempo de terrível silêncio. Então ouve-se a voz de Jesus: a minha graça te basta. Então ilumina os corações dos justos. Ilumina os rostos do justo e enche todos os corações de alegria. E novamente os santos anjos cantam uma canção mais forte. E novamente a nuvem
viva se aproxima mais da terra. Jesus, ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para cima, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surge-vos. E os mortos ouvirão aquela voz, os que ouvirem viverão, e a terra resorá com o passar do exército extraordinariamente grande, de todas as nações, língua e povo. Do cárcere da morte vem eles, revertido de glória imortal, clamando: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E os justos vivos e os justos ressuscitados unem suas vozes em prolongada aclamação de louvor a Deus e ao Cordeiro. Os justos vivos são transformados no momento de abrir e fechar de olhos, se tornam-se imortais. E juntamente com os justos ressuscitados ascendem ao encontro de Jesus nos ares. E assim, Jesus com seu povo vai para a cidade de Deus, para o céu. Por ocasião da vida de Jesus, todos os ímpios pereceram, pelo espírito da sua boca e pelo esplendor da sua vinda, e pelo derramamento das 7 últimas pragas. O céu se enrolou como um pergaminho, a terra inteira ficou na maior escuridão, totalmente sem vida. Aqui será a morada de Satanás durante 1000 anos, na terra escura sem vida. O povo de Deus, durante os 1000 anos, estará juntamente com Cristo no céu, fazendo o julgamento dos ímpios, para o tempo de cada um sofrer no fogo da destruição. O tempo da sua condenação, o qual vão sofrer no fogo, será posto do lado dos seus nomes no livro da morte. Após os 1000 anos, Jesus novamente volta a esta terra com todos os redimidos e com um cortejo de anjos. Ao aproximar-se da terra, Jesus ordena que todos os ímpios ressuscitem. Surge então Gog, Magog, quantidade de areia do mar. A terra inteira superlota de ímpios. E quando todos ressuscitam, todos os olhares contemplam o príncipe da vida, e todos diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Não é o amor que ele sente por Jesus, é a força da verdade, faz brotar voluntariamente estas palavras de seus lábios. Jesus desce do céu para a terra, ele pisa no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se torna uma grande planície. E a cidade santa desce para o lugar preparado, o qual Jesus preparou para ela. Jesus com seu povo entra dentro da Nova Jerusalém. Agora Satanás, ele começa a enganar os habitantes da terra, os ímpios. Ele aponta para o povo da cidade, diz que o povo da cidade é um número pequeno em comparação com o seu povo. Ele diz para os ímpios que quem ressuscitou eles foi ele. Na primeira ressurreição, os justos foram ressuscitados com um corpo glorioso e imortal, semelhante ao corpo de Cristo. Mas que contraste com a segunda ressurreição, os ímpios ressuscitam da mesma forma que baixaram. Ressuscita com mesmos corpos mortais e doentios. Então Satanás cura as enfermidades do povo, faz do fraco forte. E assim o povo se anima para a última batalha. E todos começam a construir armas de guerras, até que chega o tempo exato para marchar para o acampamento dos santos. Satanás, o mais poderoso guerreiro, vai à frente do grande exército. Jesus manda fechar as portas da cidade, e o grande exército dos ímpios cerca a Nova Jerusalém. E no último tentativa de destruir o Cristo e seu povo, Satanás é desmascarado. Jesus mostra como uma visão panorâmica as cenas da tentação e queda de Adão.
e os passos sucessivos no grande plano para redimir o homem. Tudo é apresentado, a morte de Jesus, a crucificação, tudo é apresentado. Todos contemplam a enormidade do seu crime e todos veem a parte que desempenhou. Todos veem que Deus é justo e sua condenação para ir para o fogo da destruição é justa. Enquanto os servos de Deus tiram as suas coroas das suas cabeças e depositam aos pés de Jesus, clamando, louvando a Deus, dizendo, Ele morreu por mim. Enquanto as melodias das partes dos santos ecoam fora das portas da cidade, entre as multidões dos ímpios, todos se ajoelham perante o Rei dos Reis e declara que o Rei dos Reis é justo, que a justiça de Deus é certa. Satanás também se ajoelha e confessa o seu erro, confessa o seu pecado e confessa que Deus é justo, mas ele não se arrepende. Novamente, a ira dele sobe no coração e avança para as multidões dos ímpios, dizendo, vamos invadir a cidade. Mas entre os milhões e milhões que ele enganou, nenhum mais ouve a sua voz. Os ímpios estão cheios de ira contra Deus, mas vê que é ilusão guerrear contra Deus. Deus venceu, o amor venceu o mal, Cristo venceu Satanás. E a ira dos ímpios ascende para Satanás. E eles avançam para Satanás com os anjos maus. E de repente começa a chover fogo do céu. E logo a terra inteira fica num mar líquido de fogo. Alguns dos ímpios morrem no momento. Outros passam mais tempo, mais dias para morrer. Quando todos morrerem, quando todos os ímpios morrerem, Satanás ainda passa muito e muito tempo para morrer no fogo. Ele tem que pagar pela ruína de almas, pelo pecado que fez o povo de Deus cometer e pela sua própria rebelião. Até que chega o dia de ele morrer, de ele se tornar em cinza. Aí o fogo apaga. E Deus faz um novo céu e uma nova terra, o qual habita a justiça para sempre. E aqui será a morada de Deus com seu povo por toda a eternidade. A nova Jerusalém ficará sendo a metrópole da nova terra. E estaremos com Deus por toda a eternidade. Que Deus seja louvado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.